noite. Sejam todos bem-vindos. Muito bom chegar segunda-feira e ver vocês aqui, né? Sempre muito bom. É um momento de prece, de oração, de conhecimento, de confraternização. É muito bom, tá? Então sejam todos bem-vindos. A gente lembra que a casa oferece, além da palestra, paz, ceguinha frutificada, um tratamento que inclui, logicamente, o atendimento fraterno na quarta-feira, a partir de 2 horas da tarde. E depois a gente tem o que nós chamamos de tratamento espiritual, que é a desobsessão, quando o irmão precisa de um tratamento para afastar aquelas negatividades que ele tem, tá? Que funciona, é lógico, mas é preciso que as pessoas estejam presentes sempre, participando, né? E estando sempre aqui conosco para que a gente possa dar respaldo. Na segunda-feira a gente tem um tratamento com algumas terapias, como floral, né? E tem massoterapia, não é isso, Márcia? Márcia está aqui dando a cola para mim, tá, gente? E além do reiki, que a Rússia faz, e a Ione também faz, na quarta-feira, então à tarde. Então as pessoas que quiserem, procurem. E tem atendimento fraterno. Quando termina a reunião, vocês vão para casa, a gente tem atendimento fraterno com as entidades que trabalham aqui na segunda, né? Nós temos poucos médiuns, portanto, a gente faz uma quantidade limitada, um atendimento limitado, tá bom? Para que todos possam ser atendidos, a gente vai colocando aqui. Então, acho que é isso. No final da nossa reunião, a gente tem uma conversa mais séria, mais administrativa, tá bom? Tudo bem. Então, hoje a gente vai pedir a Rosa para... Vamos fazer a prece, a leitura de um texto, de uma mensagem sempre, e a gente abre a mensagem, sempre serve para a gente. É uma carapuçazinha, né? Serve para cada um de nós. Tá bom? E a leitura que saiu para a gente hoje é realmente muito interessante. É o ter e o ser. 2 palavras, 3 letras cada, porém com significados tão diferentes. O ter, quando você for, fica aqui. O ser, quando você for, vai com você. E é isso que vai determinar seu futuro. Quanta energia desperdiçada no ter, que quando direcionada para o ser, poderia levar os irmãos a grandes transformações. Quando irão enxergar que é o ser que nos leva ao ter? Ter paz, ter amor, ter paciência, ter compaixão, ter misericórdia, ter compreensão da vida e das pessoas. Precisamos sair do ter para o ser, se quisermos realmente nos reformar nessa hora de grandes transformações. Temos que nos abrir para uma realidade maior, sairmos do nosso mundinho sem medo de nos machucar, pois é caindo que levantamos mais fortalecidos. O trabalho a todos espera. Precisamos de todos que quiserem se colocar à disposição, com o coração aberto para ajudar ao próximo, sem preconceito, sabendo que os mais ajudados são os próprios trabalhadores, pois são os mais necessitados e compromissados. Portanto, mãos à obra, sem escolher tarefas, simplesmente se colocando à disposição. A oportunidade do trabalho é essa, que assim seja. Quando vai fazer a prece inicial? Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, agradecemos a oportunidade de estarmos novamente aqui reunidos em seu nome, acolhidos nessa casa que tanto amor e carinho espalham por nós, né? Pedimos então a sua licença,
juntamente com Francisco de Assis, o patrono dessa casa, com os mentores dessa casa, os mentores de cada um de nós, sempre com a ajuda de Maria, nossa mãe, que possamos dar início à reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós temos a alegria de receber aqui da nossa casa, para a nossa casa, o nosso irmão Júlio de Sá, que vai falar sobre o tema esperançar. Vamos ouvir o nosso irmão para que possamos, então, meditar durante a semana, né? É uma forma da gente ficar a semana toda meditando sobre o que aprendemos aqui, tá bom? Boa noite. Agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer um pequeno estudo para que a gente possa refletir, né? Um dia desses, a gente estava numa roda de conversa entre amigos e a gente estava falando, nós começamos falando dos jovens, dos adolescentes, esse pessoal que chega no ensino médio, né? E esse pessoal sofre uma pressão absurda, né? Principalmente porque nas escolas particulares, então, mais absurdo ainda, porque as escolas têm que aparecer em primeiro lugar no Enem, de alguma forma. E aí eles pegam o terceiro ano já não tem mais o material didático que tinha do terceiro ano, que era quem é professor aí ativo, eu sou professor, mas não milito, mas sabe que você tinha até o terceiro ano, você terminava o terceiro ano. Agora o terceiro ano é para o Enem, para a escola não ficar mal na classificação. E os meninos que estão na escola pública têm que se desdobrar para poder também conseguir a oportunidade de conseguir a sua parte nas cotas para ir para uma universidade pública. E isso é feito de uma forma muito bem coordenada por um sistema que envolve os pais e a gente acaba fazendo um mal danado com nossos filhos sem perceber. Quando a gente percebe, balbal. Nós temos uma pandemia de depressão, pandemia mundial. E aí a gente vai formando adultos infelizes, porque esses meninos aos 16, 17 anos têm que decidir o que eles vão ser pro resto da vida. E eles vão viver mais do que nós, eles vão viver mais de 100 anos. O que nós estamos fazendo com a nossa juventude não é mole. E a gente faz induzido pelo sistema, porque a gente acaba cobrando, porque quem paga uma escola particular sabe quanto custa. E às vezes você joga esse peso nas costas do teu filho, na hora de cobrar nota e na hora de cobrar. Então nós estamos sendo desumanos e estamos servindo ao sistema. E fomos divagando nisso aí e chegamos nos idosos, que a coisa está parecida. Nós cuidamos muito mal dos nossos idosos, nós, a sociedade, né? O Estado brasileiro cuida muito mal dos idosos. As pessoas que têm condição acabam também fazendo aquilo que o sistema quer. Põe numa casa de repouso, com todo o conforto, mas não é isso, né? Ou traz para o abrigo. Aqui no abrigo você sabe que o pessoal aqui pode receber visita, você pode pegar o seu idoso e levar para almoçar fora, você pode levar ele no aniversário dele para ir no Natal, no Ano Novo. Pergunta quantos % faz isso aqui. Porque nós também somos levados pelo sistema e a gente não tem tempo para cuidar dos nossos idosos. E começou a me dar uma dor no peito, não só em mim, como os que estavam conversando, porque a gente começa a falar e começa a perceber o quanto que a gente está sendo doutrinado. Por isso que eu não gosto da expressão doutrina espírita, eu gosto de pedagogia espírita. Doutrinado. Saramago dizia que doutrinar é colonizar a mente do outro. Nós estamos sendo doutrinados por um sistema que vai nos individualizando, a gente vai ficando cada vez fechado em copas, e aí eles dominam muito mais fácil. E aí essa coisa ficou na minha cabeça, eu falei, não, vamos tentar fazer um estudo com o olhar da filosofia espírita para ver o que a gente pode refletir sobre isso, né? Trazer essa reflexão.
para dividir com vocês, né? E aí, lógico, eu me inspirei imediatamente em Paulo Freire, por eu ser formado em História, e também Paulo Freire por causa do esperançar, né? Que é a esperança verbo, né? Paulo Freire, criador da pedagogia do oprimido. Então fui lá e procurei também a Dora Encontre, que é uma médium, pedagoga, doutora, produziu agora há pouco um documentário sobre Kardec, Em Busca de Kardec, que é muito bom o documentário. É um documentário procurando a história de Kardec, e ela foi uma das roteiristas, que é uma produção franco-brasileira. E a Dora Encontre, ela é fundadora da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e da Universidade Livre Pampédia, que é uma universidade muito bacana, que inclusive quem quiser pode fazer uma pós-graduação em Pedagogia Espírita. E é muito legal. Então me inspirei nesse pessoal e no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele toca em todos os assuntos, né? É só a gente parar, prestar atenção, procurar, pesquisar, e o Livro dos Espíritos está lá, firme e forte. Mas, quase sempre, né, relacionada à virtude, né, aquela tríade religiosa, né, que inclui fé e amor, a esperança, ela é fundamental para a nossa existência. Fundamental. A partir da crença nela, a partir de acreditar na esperança, surge um espaço para a vida, né? Para o amanhã, para a perseverança, para a certeza de que algo é possível mesmo quando tudo indica o contrário. E é por isso que nós escolhemos a filosofia espírita, porque a filosofia espírita, ela é otimista, basicamente otimista. Não ouço os espíritas que falam, os espíritas que falam de culpa e punição, porque não tem isso na filosofia espírita. A filosofia espírita, ela é otimista. Ela diz que nosso espírito é imortal, né? Isso já é otimismo, né? E que nós vamos ter todas as oportunidades que precisarmos para completar nosso processo evolutivo. É uma doutrina otimista. Não é uma doutrina, é uma pedagogia. Eu vou me corrigindo, tá? Porque eu quero mudar isso na minha cabeça. Mas nós não falamos dessa esperança, nós não queremos falar da esperança de esperar, né? Não adianta esperar, não vai cair nada do céu, a não ser chuva. E às vezes uns lixozinhos já estão caindo aí lá. Já estão caindo uns lixozinhos aí, que é produto da nossa invigilância, né? Então não é esperança de esperar, e sim a esperança do verbo esperançar, que é o de construir a esperança, né? Dentro da pedagogia espírita, a esperança é algo que a gente tem que desenvolver e que pode ser construído ao longo da sua vida, a sua vida imortal. Então, nós espíritas temos a esperança como um princípio básico, a esperança do verbo esperançar. Então, quando a gente se dedica a essa filosofia, que tem como característica ser progressista, porque ela se sustenta em valores fundamentais. Kardec coloca isso claro. E quem quiser está lá no livro Obras Póstumas, tem um ensaio sobre isso aqui. Valores morais fundamentais: fraternidade, igualdade e liberdade. Tem um ensaio em Obras Póstumas que ele fala sobre isso. Que uma sociedade só será completamente justa o dia que respeitar esses valores. A humanidade só vai conseguir ir para o tal que a gente fala muito aí de planeta de regeneração, quando a gente atingir esse estágio aqui. Ou seja, nós temos muita estrada pela frente, muita tarefa para cumprir, para dar conta disso aqui. Então, fraternidade, igualdade e liberdade são valores que exigem a nossa participação direta na construção da nossa sociedade.
Ser espírita não basta vir só ficar aqui e fazer prece. Nós temos que ser ativos. Nós temos que mostrar o nosso otimismo, levar o nosso otimismo, o que nós acreditamos, para as ruas, para as outras pessoas, para que elas vejam que nós estamos num projeto de evolução e que nós vamos conseguir, porque nós temos como característica o otimismo e essa vontade de esperançar, de construir a esperança. A doutrina espírita ela é progressiva, e isso é muito importante. A doutrina não, a pedagogia. Ela é progressiva, porque ela é livre de dogmas. Nenhum dirigente espírita que vai dizer para qualquer um de nós, isso é assim e não tem outro jeito, porque está escrito. Kardec falou que é assim, acabou. Não, porque Kardec não falava isso. Ele falava, a filosofia espírita, a pedagogia espírita, ela não tem dogma. Ela permanece em transformação permanente, par e par com a ciência. Não tem fantástico, não tem mistério. Tudo tem que ser comprovado pela ciência. Né? O que levou Kardec a elaborar a codificação, a aceitar a tarefa, foi que ele teve prova, ele conversou com os espíritos responderam as perguntas que ele fez. Não tem mistério, não foi mágica, não, foi fato. E a doutrina espírita não é doutrina. Por quê? Porque ela é pedagógica. Pedagógica porque diz não à culpa e à punição. E nos oferece a possibilidade da responsabilidade. Substitui culpa por responsabilidade. E substitui punição por correção de rumos. É isso que a filosofia espírita nos oferece. Nesse contexto, nós caminhamos necessariamente na construção do nosso futuro. Nós somos os responsáveis pela construção do nosso futuro. E nós faremos isso, evoluindo em torno do erro e do acerto. Não é para sentir culpa. Agora, tem que se sentir responsável. E tem que se responsabilizar pelas consequências. E corrigir rumo. A partir do momento que a gente faça a opção de corrigir o rumo, a espiritualidade está à nossa disposição. Porque eles são os emissários de Deus. Eles vão nos dar as mãos para que a gente siga adiante, fortes. E essa certeza de evoluir é exatamente o que sustenta essa esperança ativa, que não espera, constrói. Né? Essa certeza da evolução é que nos faz rever conceitos, rever comportamento, rever atitude. Esse é um processo evolutivo. E não devemos ficar ansiosos, porque é um processo e cada um tem o seu, no seu tempo. Por isso que existem as diferenças sociais, que existem as diferenças intelectuais, porque cada espírito está num estágio diferente de evolução. Então não devemos ficar ansiosos. Temos que ter a certeza de que nós vamos evoluir, que nós vamos melhorar, que nós vamos mudar, porque nós vamos construir isso. Então esperançar é criar expectativa e colocar a mão na massa, para tornar essa expectativa uma realidade. Então, olhar para o futuro é uma tendência natural do espírito, como individualidade, né? E está de acordo com a ideia de evolução presente no espiritismo, a qual deve levar cada um mais próximo de Deus. Quando a gente evolui, qualquer evolução mínima que seja, nós estamos nos aproximando mais de Deus. Esse é o nosso grande projeto. Né? No momento que estamos aqui na Terra, nós estamos nesse caminho evolutivo. Né? A gente só evolui aqui. Quando a gente está lá em erraticidade, quando a gente está no plano espiritual, lá nós nos preparamos, o André Trigueiro diz que é o Enem espiritual. Lá nós nos preparamos, a gente vem aqui com tarefas de ajudar pessoas e tal, isso é todo um preparo para que você faça um bom contrato reencarnatório e volte melhor. Volte
mesmo quando você reencarna e que você tem o esquecimento, mas se você fizer um bom preparo, lá no plano espiritual, você volta com mais condições de dar conta da próxima tarefa, da próxima encarnação. Então isso é muito importante. O processo evolutivo, esse caminho evolutivo, nós só construímos aqui encarnados. Olha a importância disso. Quando a gente abre mão desse processo evolutivo, nós estamos estagnando. A gente não se atrasa, mas fica estagnado. E aí nós vamos ter que perder mais uma encarnação. E vocês já perceberam como é que está difícil reencarnar? As pessoas não têm mais filhos. Né? O Gaddafi dizia que, na época, antes dele ser morto pelo Obama, ele disse que em 50 anos os muçulmanos iam tomar a Europa sem dar um tiro. Só com o filho. E vocês veem como está na França. O enfrentamento na França, a luta de classe lá muito acirrada com as greves e tal. Por quê? Porque a maioria dos jovens tem origem muçulmana. Entendeu? Então ele falou, nós vamos dominar o mundo sem dar um tiro. Porque os ocidentais não querem ter mais filho. Aí tem um. Quando a família é grande mesmo, tem dois. Né? Então reencarnar vai ser difícil. A gente tem que aproveitar bem essa encarnação aqui. A gente vai entrar numa fila bonita. Né? E nessa fila tem as prioridades. Tem aqueles que... Ou vai reencarnar na Índia. Né? Não. Nesse planeta, mesmo assim, nesse planeta está difícil reencarnar. Né? E tem uma fila de prioridade. Tem gente que evoluiu mais do que a gente que vai ter oportunidade primeiro de voltar para continuar a tarefa. Então nós temos que valorizar bem esse tempo que nós estamos vivendo aqui. E nós temos que ficar atentos. Aí eu vou voltar naquele meu... Né? Toda oportunidade que eu tenho de apresentar o estudo, eu falo disso porque isso me incomoda profundamente. Sofremos as investidas do sistema. Nós temos que estar atentos. O demônio, se existisse, era o sistema. O demônio não existe. Né? O demônio é uma criação nossa. Nós criamos os nossos demônios. E nós sustentamos os nossos demônios. O sistema é um demônio que se apropria do nosso desejo. O sistema se apropria do nosso desejo e tenta desviar a nossa atenção, criando necessidades que não temos, desviando o nosso foco de valores que estão acima do ter, como a Rusa leu agora, do ter e o ser. Então, nós temos que ficar atentos sobre esse desvio de foco. Porque quando a gente fica só dando atenção para as questões materiais, né? É a melhor escola para o filho, é a melhor casa, é o melhor carro. Acabou o seu tempo para você. Você esquece do ser principal. Porque qual é os 2 mandamentos que Jesus resumiu todos os profetas? Lembra aí? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a gente entra nesse círculo vicioso e a gente não dá atenção mais para o nosso ser, porque a gente está focado no ter. E aí, quando a gente se dá conta, o tempo passou. O tempo passou. E a gente deixou de fazer um monte de coisa que a gente poderia ter feito por nós mesmos. E quando a gente faz por nós, a gente faz pelo outro. Porque se a gente se ama, a gente ama mais ainda o outro. E às vezes passa o tempo. E aí nós vamos ter que ir. Não podemos nos sentir com culpa. Mas nós vamos ter que refletir sobre isso. E tomar uma decisão. Né? Sempre é tempo. Sempre é tempo de rever conceitos, de tomar novos trilhos. A gente sempre tem 2 escolhas, sempre tem. É o livre-arbítrio. Você sempre tem 2 escolhas. O que a gente tem que se preparar é para fazer as escolhas certas. E se errar, tentar corrigir depois.
Então, se a reencarnação faz parte do processo evolutivo, as passagens que a gente faz pela Terra, por lógica, são processos educativos. Essa é a lógica da pedagogia espírita, do espiritismo. É um processo educativo, sabe? Ele afasta da gente todos aqueles demônios, todos aqueles queimar eternamente, né? Essas coisas, elas não existem. É uma construção mental. Se você colocar na sua mente que isso existe, você vai viver com medo disso a vida toda e você vai se travar. Você vai deixar de evoluir porque você vai estar preocupado com uma coisa que você criou que não existe. Nossa evolução é feita através do processo educativo. E é o aprendizado. Por que eu falei de Paulo Freire? Porque o Paulo Freire trabalha com a realidade das comunidades. Ele criou a pedagogia do oprimido assim, né? Ele não chegava lá na favela e falava, Ivo viu a uva. Não, porque lá não tem uva, ele nem sabe o que é uva. Então ele tratava a educação dentro da realidade do cidadão, dentro daquele ambiente, daquele microambiente, daquela sociedade ali em que ele vive em torno. Então, o nosso processo educativo, ele é construído dentro da nossa realidade. E essa posição de educador, ela se amplia para além da profissão de professor. Esse processo educativo que o Espiritismo propõe, ele inclui a educação, ela vem na família, nos amigos, né? Em qualquer outro lugar, em qualquer lugar que a vida humana aconteça, há possibilidade de aprendizado. É preciso estar atento, né? Jesus pedia, vigiai e orai. Nós temos que estar atentos, porque as coisas acontecem e elas acontecem na nossa frente e às vezes a gente não percebe. Jesus colocava sempre o princípio, que é o princípio de qualquer religião cristã, e é o princípio da filosofia e da pedagogia espírita. Amar ao próximo, né? Então, o olhar pelo outro, sempre pronto, né, a agir pelo amor, é uma das conquistas mais profundas que deveria ser buscado no nosso projeto reencarnatório, nesse projeto do Esperançar, amar ao próximo. Por isso que a gente estava falando, mas para amar o próximo nós temos que estar mais atentos. Aquela história que eu comecei lá com vocês do que a gente está fazendo com os nossos adolescentes, a pressão que o sistema está colocando e que a gente acaba indo nessa onda, está errado. A gente não pode ceder, a gente tem que conversar, a gente tem que fazer rodas de conversa, sabe? Conversar com outras mães, outros pais nas escolas e ver se realmente a forma como eles estão fazendo, cara, tira isso da cabeça, que tem que pressionar a criança. Eles estão na formação, eles estão formando a identidade deles e eles já vão ir para o mundo com essa pressão na cabeça, nas costas. Nós estamos criando uma geração de doentes, né? Porque além dessa pressão, nós ainda temos todo um movimento do sistema em torno de um processo de individualização, que é interessante para o sistema. Quanto mais individualizado, mais fácil de dominar. E eles pegam essa molecada, e já estão pegando os velhos também, nós, nas redes sociais, nessa inteligência artificial, que ela o que acontece? Ela acaba te deixando quanto tempo a gente gasta olhando para o celular. Tem uma coisa que eu não entendo. Eu vou na academia às 6 horas da manhã. E tem lá uns 4 ou 5 que eles fazem um exercício, aí pega o celular. Aí faz o exercício, pega o celular. Eu falei assim, é impossível que esse cara tenha tanta amizade assim, que eu estou falando com ele às 6 horas da manhã. E ele está tendo que olhar toda hora. Cara, é uma doença. É outra pandemia. E isso vai nos afastando da nossa construção, da construção do nosso ser. E eu acho a tecnologia maravilhosa.
Era sensacional. Na pandemia ela foi fundamental para nós, por exemplo, espíritas, porque a gente continuou falando, a gente continuou debatendo, a gente continuou estudando. Fundamental. Mas como tudo tem os dois lados, né? Também tem um lado muito ruim. E às vezes para nós pais é mais conveniente deixar o filho no celular. Dá menos trabalho, né? Na época da minha filha era a Xuxa. Eu botava a Xuxa no toque, o pessoal, né? Como é que é o nome? Eu até esqueci. No videocassete. E a criança ficava ali 2 horas ouvindo Hilarie e você ia fazer suas coisas. O sistema, ele faz isso. Né? Então, a gente tem que ter cuidado. Parece brincadeira, mas não é não. Quando você vai prestando atenção nos detalhes, você vai entendendo, sabe? Você tem que levar seu filho para o psicólogo, para o psiquiatra com 18 anos, com 16, até com menos. Tá? Você começa a perguntar no menino no 2º ano por que ele vai ser. Cara, ele não sabe nem o que ele é. Como é que ele vai saber o que ele vai ser? É uma coisa muito cruel que a gente está cedendo e fazendo em nome de uma sociedade em que você tem que colocar no mercado, porque nós estamos produzindo um produto, nosso filho é um produto, que você está botando no mercado e ele tem que ser competitivo. Olha só aonde nós chegamos, onde a humanidade está chegando. Tá? Nós temos que pensar nisso. Então, cada momento é momento para fazer diferença na vida de alguém e na nossa. E começando por aqueles que estão mais próximos nossos adolescentes, nossos idosos. Né? Nós temos que dar um jeito de cuidar dos nossos idosos com carinho. Nós temos que resgatar aquilo que eles fizeram para a gente quando a gente era criança. Então nós temos que ter tolerância, nós temos que ter paciência, nós temos que ter carinho, nós temos que dar segurança. Eles têm que se sentir seguros. Eu estou seguro. Meus filhos estão comigo, meus netos estão comigo. Tá? Porque senão também vamos criar, no final da vida, um monte de velhinho abandonado, doente, da cabeça, porque a família deixou de lado. Sabe? Não fica 3 meses sem ver seu pai, sua mãe, ou seu avô. Vai, pega o carro, pega um ônibus, vai visitar se mora longe. Porque eles sentem muito isso. Esse é um sentimento ruim, sabe? O sentimento do abandono. E esse é um resgate para a gente. Né? E a gente pode resgatar agora, antes de virar dívida. Né? Não é tão melhor? Então nós temos que refletir sobre isso. Sabendo que a transcendência, né, é inata, esse processo na Terra é uma jornada de aprendizado. Então a gente pode refletir, a gente pode voltar atrás, a gente pode corrigir rumos. Essa é a grande proposta da pedagogia espírita. E outra coisa, a gente tem que não ater nossos pensamentos em deveres a serem cumpridos, submissões a regras, e em discurso de culpa, de punição. Não. Do ponto de vista espírita, nós somos espíritos livres, que em múltiplas vidas e experiências, esse processo todo nós estamos aprendendo a usar essa liberdade. Nós estamos construindo a nossa evolução para sermos espíritos livres. Esse é o objetivo de Deus para nós. Né? O Supremo Autor da vida, ele nos lançou em um projeto para o universo, para irmos construindo nossa evolução através de acertos e erros. A construção da evolução é tarefa única e exclusiva nossa. Não adianta fazer promessa, acender vela para santo, não adianta fazer oferenda. A tarefa é nossa. A tarefa de enfrentar as nossas dificuldades,
e construir a nossa evolução, não, ela tem auxílio. Se você for merecedor, se você pedir, porque nós temos livre-arbítrio, tem que pedir. Deus não interfere. Deus não interfere na nossa vida, a não ser para enviar convites, exemplos e estímulos. Estímulos amorosos, através da espiritualidade. É onde a gente tem que se pegar. Porque Deus não nos pune, sabe? A ideia espírita, no seu conjunto, não é punitiva, e é sim evolucionista e pedagógica. Então nós temos que estar atentos. Com o livre-arbítrio, nossos guias estão aqui. Agora aqui tem vários espíritos aqui. Nossos mentores estão aqui, estão ouvindo a palestra. Toda a egrégora que sustenta essa casa, que protege essa casa está aqui. Sabe? A falange de Francisco de Assis, de Bezerra de Menezes, que essa aqui é uma casa que também trabalha com o tratamento da saúde das pessoas. Então, todos esses espíritos, nesse momento, eles estão à nossa disposição para as escolhas que nós fizermos no caminho da evolução. Eles vão nos orientar, vão nos intuir, vão nos ajudar a tomar as melhores decisões, mas se nós pedirmos. Se a gente não pedir, eles vão continuar do nosso lado. Eles vão fazer de tudo para mexer com você. Sabe? Que é aquela coisa que fala, pô, essa pensamento sai da minha cabeça hoje, eu não sei o que é isso. É isso, eles estão tentando. Agora, eles só chegam se você falar, eu quero. Você lembra lá da história do filme do Nosso Lar, lá? Lembra lá que o André Luiz ficou 8 anos no umbral e ele só foi socorrido a hora que ele pediu socorro. Enquanto ele não pediu, estava a mãe, estava os espíritos todos ali em volta, olhando e sofrendo com ele, mas não podiam agir. É assim que funciona. Eles só vão nos ajudar se nós pedirmos. E se nós pedirmos, eles vão atender imediatamente. Mas é imediatamente. Agora, eles não vão interferir no processo. Eles vão estar ali. Vão te ajudar, te orientar, te intuir para você tomar as decisões, para você ir para o caminho certo. Mas a tarefa é sua. Você vai ter que romper. Por isso que é a construção da evolução espiritual é o ato de esperançar. É de construir esse processo evolutivo, essa esperança que a gente tem no peito de ser um dia digno de estar num lugar que a gente acha que merece na vida espiritual, ela vai ter que ser construída por nós. Então, esperançar é construir um futuro realizável. E a certeza da imortalidade da alma dá-nos a confiança sem limite na bondade, na infinita bondade de Deus. Né? E a gente sabe que essa ação de esperança, ela tem que estar necessariamente ligada à nossa capacidade de amar ao próximo. Nada do que a gente fizer vai funcionar se a gente não lapidar a capacidade de amar ao próximo. E aí a gente vai falar de caridade, né? Porque esse é o grande elemento lá, os espíritos sempre... Kardec colocou em todos os livros da doutrina espírita, Kardec colocou. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque esse é um mandamento de Jesus, é um mandamento cristão. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então a caridade é uma disposição íntima, ativa, dinâmica e que se manifesta das mais variadas formas, né? A caridade, ela pressupõe convívio. Então nós temos que saber conviver. Volto lá nessa coisa dos adolescentes, dos idosos. A caridade pressupõe convívio. Não adianta só dar dinheiro ou dar cesta. Temos que fazer isso, porque quem tem fome tem pressa. Mas o convívio é muito importante, né? O ser humano, ele vive em comunidade. Portanto, faz parte da caridade a criatura ser integrada no meio social em que ele se encontra.
né? A gente sabe das mazelas de um monte de gente em volta, né? Friburgo tem muita miséria, a gente convive com isso aqui na casa toda hora, né? Então a gente precisa do convívio. Estou fazendo um convite ao convívio, sabe? A procurar as entidades, a fazer uma visitinha ao abrigo aqui aos velhinhos, dar atenção, sabe? A ouvir uma pessoa na rua. Tem muita família na rua tentando sobreviver, estão lá vendendo um amendoim, vendendo uma bala, mas isso é tudo resultado de um sistema em que eles não se encaixam. Eles não se encaixam, né? Aqui a gente ainda vê de forma ainda está aumentando, mas você vai a São Paulo, é uma coisa de doido. As pessoas, as entidades lá de ajuda já estão dando barracas para a pessoa agora no inverno, para pelo menos se aquecer, sabe? Isso é uma tarefa nossa. Aquilo ali que o Júlio Lancelotti faz, para mim, é um dos homens mais importantes hoje do Brasil e deveria ir para o Nobel da Paz, porque o que ele faz pelo próximo não tem igual. Mas ele sabe daquela necessidade, né? A última agora dele é o seguinte: a Rita Lee dava todas as roupas que ela fazia show, dava para ele, mas com uma orientação, não era para vender, para botar em leilão, para se ele vendesse, ia fazer uma grana. Roupa da Rita Lee, não. Dê para aqueles que querem, que se gostarem da roupa, pegar, gostou e querer vestir, né? Isso é amor ao próximo. A gente nem sabia que a Rita Lee fazia isso. Por quê? Porque o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber, né? Então, para o espiritismo, as doações materiais, de natureza material, elas são muito importantes, mas representa a caridade em suas primeiras manifestações. É importante, mas é só o princípio, né? O espiritismo, a caridade, abraça outros aspectos, né? Outras opções, amplia essa possibilidade de caridade. E um desses aspectos é a necessidade de vida social. Lá na questão 768 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a vida social é natural? E os Espíritos dizem sim. Deus fez o homem para viver em sociedade. Então esse processo de individualização que o sistema tem colocado, as pessoas... O pós-pandemia, então, o número, eu estava vendo aí, estudando para falar aqui, o número de registros de distúrbios psiquiátricos no pós-pandemia, enormes, e um dos motivos foi o isolamento. Depois do isolamento foi o medo, entendeu? E depois do medo nós passamos por um período grande de conflitos, né? Que foram aqueles momentos difíceis de negócio de política, de não sei o quê, que criou uma cisânia grande, que feriu, atropelou família, separou família, uma coisa terrível. E sabe por que disso? Porque a gente está nesse processo de individualização, né? A gente fazia reunião nessa casa aqui antes da pandemia com 200 pessoas nas segundas-feiras, né? A gente tinha que montar mais cadeiras, tinha que arrumar jeito para o pessoal. Aí, aquelas lives que foram importantes durante o processo de pandemia, eu tenho a impressão que agora acomodou, porque as casas também conversam com o Chico lá do Fraternal, entendeu? Com o pessoal do Bezerra, então, e todos eles, o número de pessoas que estão frequentando as reuniões públicas diminuiu absurdamente. Porque é a grande capacidade do sistema de nos hipnotizar e de administrar a gente. Eles controlam a gente. Não precisa de chip na vacina, não precisa nada disso. Eles têm toda uma oportunidade, toda uma possibilidade, porque eles fazem isso de forma muito sutil. É de muito sutil. Então, por isso que nós temos que estar alertas, né? Então, olha que os Espíritos dizem: nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam para assegurar seu próprio bem-estar e progresso. Se a gente não estiver junto, se a gente não se juntar, aquilo que a gente chama de mal, porque o mal não existe,
O mal não existe. O que existe é a ausência do bem. E se nós que somos do bem, se nós não nos juntarmos, parece que o mal é mais forte, mas não é. Não é. Você vê que dá toda a confusão, mas numa hora as coisas acalmam, né? A gente vê aí o Papa Francisco, uma pessoa que veio no mundo para trazer a paz, né? Eu acho que ele é uma pessoa também admirável. E eu acho até que ele é espírita, pelas coisas que ele fala. Não, porque não tem nada a ver, não tem problema, né? Kardec dizia, você sabe por que Kardec sempre falava que a pedagogia espírita não é religião? Porque ele acreditava que a pedagogia espírita é um guarda-chuva que cabe em todas as religiões. Então não tem problema você ser católico e ser espírita. Não tem problema nenhum. Você pode seguir as pessoas que gostam daquele ritual e tal, e inclui naquela filosofia católica, evangélica e tal, inclui a imortalidade da alma. Não queremos competir com religião nenhuma, porque nós não somos religião. Agora nós estamos mostrando, desde o século XIX, por A mais B, que a vida é imortal. Então não tem problema. Pode ser católico espírita, pode ser evangélico espírita, pode ser judeu espírita. Não tem problema. Os judeus acreditam na reencarnação. Então, sabe, cabe todo mundo nesse guarda-chuva aqui. Então essa vida social, a vida social, é na vida social que se revela a essência divina, que habita todos nós. A essência divina está dentro de cada um de nós. Por isso que Jesus disse para Pedro: sois pedra e nessa pedra edifica a minha igreja, que não precisa de fazer templo. A igreja está dentro de nós. Né? E o que Pedro faz? Vocês lembram o que Pedro faz? Vou lembrar vocês. Está lá no livro Paulo e Estevão. Pedro constrói a primeira casa espírita que se tem notícia. Chama-se Casa do Caminho. Eles dizem que era a primeira igreja, mas não é verdade. A Casa do Caminho era uma casa onde acolhia-se as pessoas adoentadas, as pessoas que estavam em situação de miséria, e elas eram tratadas, curadas das suas dores físicas e das dores espirituais. Diz que onde Pedro passava, ele treinou tanto com Jesus, que ele dominava todos os segredos do magnetismo. Ele passava, a passagem dele curava as pessoas ali dentro daquela casa. Era uma casa espírita. Não tinha ritual, não tinha traje, não tinha nada. Pedro falava, os outros cristãos que tinham o dom da palavra falavam para aquelas pessoas, e o cristianismo começou a crescer assim. Quando Paulo se rende, né, Saulo deixa de ser Saulo, passa a ser Paulo, e começa a falar de Jesus, aí eu digo que Paulo virou franqueador do cristianismo. Ele espalhou as franquias de Jesus pelo mundo afora. E o que ele fazia? Ele ia numa cidade, treinava lá o pessoal, passava os ensinamentos de Jesus e ali criava uma casa, igual a casa do Pedro, que é igual a casa espírita. Uma casa para acolher, para o atendimento fraterno, para matar a fome, para curar as doenças da carne e para cuidar do espírito. Só que quando os caras... Mas isso é para outra palestra. Os caras viram que estava dando certo e falaram: opa, vamos pegar isso para nós, porque senão eles vão tomar conta do mundo. Isso aí depois a gente prepara um estudo para falar disso. Então, dentro do conceito, desse conceito de amor ao próximo, surge a caridade, essa caridade maravilhosa que é representada pela solidariedade, que só pode ser exercida pelos que não vivem somente para si. E aí, a gente volta lá, eu quero sempre ter em mente esse pessoal do ensino médio, esse pessoal, os idosos. E o orador, normalmente ele fala muito em função dele mesmo, né? Eu tenho uma responsabilidade e um resgate para fazer muito grande com a minha filha, porque ela está agora com 24 anos, mas eu fui
Eu fui o sistema em cima dela, entendeu? Eu só vim entender depois. Ainda bem que eu entendi. Mas eu tenho esse resgate para fazer com ela. Né? Então, por isso que eu estou falando disso aqui. Porque às vezes a gente não é solidário com quem está mais pertinho da gente, que mais você ama. Você ama profundamente, mas você está inebriado pelo sistema, e aí você nem solidário você é. Tá? Então, ser solidário é sentir a necessidade íntima de partilhar alguma coisa com o próximo. É esperançar sem egoísmo, sabe? É não pensar em si, é tentar pensar no outro. A empatia é um exercício também de caridade que a gente precisa desenvolver para que o nosso processo evolutivo ganhe valor, ganhe escopo, entendeu? Então, a lei de sociedade, ela impulsiona o homem. A lei de sociedade está lá nos livros morais, no terceiro livro do Livro dos Espíritos, nas leis morais. A lei de sociedade, segundo a visão da pedagogia espírita, impulsiona o homem à comunhão, à solidariedade e ao amor. Centelha divina, de novo os Espíritos falam, centelha divina que todos, sem exceção, têm em seu peito. Todos nós temos essa centelha divina. Quando Kardec pergunta para os Espíritos onde está Deus, eles respondem, na consciência de cada um. Está ali. Mesmo que você não dê conta, mesmo que você não se lembre, mas está ali. A hora que você mexer, ele aparece. Então nós precisamos estar atentos a esse movimento do sistema que investe na individualização. Nós não podemos ceder à individualização. Sai de casa, vai para a rua, vai para a praça, vai tomar um café com um amigo, sabe? Vai visitar seus avós, seus pais, seus parentes, seus tios. Né? Nós precisamos sair desse ciclo de individualização, porque isso é uma tática. Essa tática que facilita o domínio e o direcionamento do nosso desejo. Parar para refletir como a gente for, a forma como a gente lida com o nosso consumo. Eu preciso realmente disso que eu vou comprar? Avalia. Pensa quantas vezes você vai usar aquilo. E senão você vai e aluga. Se é uma coisa para usar pouco tempo, aluga. Nós temos que resistir. Porque senão nós vamos virar funcionários da inteligência artificial. Né? A força do esperançar está em compreender que isoladamente não conseguimos. Não conseguimos. Não vamos conseguir vencer. Juntos, sim, juntos nós somos força, somos melhores. E a solidariedade beneficia tanto aquele que pratica como aquele que recebe. A solidariedade, nesse momento tão turbulento que a gente vive, eu acho que ela é fundamental. E aí, Kardec pergunta, de que maneira o Espiritismo, na questão 799, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Olha só a resposta, gente, dos Espíritos. Questão 799, quem quiser chegar em casa para conferir, vai lá. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Não sou eu que estou falando, são os Espíritos. O sistema nos leva para isso, para esse consumo louco. E o materialismo é uma chaga. Né? O Espiritismo faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Destruindo os preconceitos, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve unirmos como irmãos. Será somente através do interesse pelo bem-estar geral. Bem-estar geral, a gente não pode ser exclusivista, nem individualista. Bem-estar geral, que nós vamos conseguir estabelecer uma sociedade, uma nova ordem. Uma nova ordem. Nós precisamos de uma nova ordem de convivência social, em que as necessidades naturais de todos os seres humanos sejam garantidas. A gente não pode ter irmão morrer de fome, gente. O planeta produz 50% a mais do que ele necessita para alimentar todo mundo. Não pode ter gente morrendo de fome, a gente desperdiça. Olha quanta coisa que a gente desperdiça.
Então nós precisamos deixar florescer nos nossos corações a beleza do esperançar. Essa esperança construída. Não é a esperança que espera, não tem milagre. Nós temos que meter a mão na massa, temos que partir para dentro. E vamos receber toda a ajuda necessária para construir esse esperançar. Então, nós temos que fazer desse verbo um elemento fundamental na nossa vida. Essa vida na matéria, né? E que vai ser fundamental para o nosso espírito eterno. Entendeu? Deus não castiga, Deus não pune. Nós somos os responsáveis diretos por nossa evolução. Devemos ter consciência de que milagres não existem, somos frutos diretos da nossa escolha. Não existe milagre. Nós somos fruto das nossas escolhas. E a espiritualidade está sempre a posto para nos orientar, intuir, para que façamos sempre a melhor escolha. Mas, de novo, ela só interfere se pedir, porque ele sempre respeita o nosso livre-arbítrio. Cabe a cada um de nós a ação transformadora. Cabe a cada um de nós esperançar. Obrigado pela atenção, passei um pouco da hora hoje, mas agradeço a atenção, uma boa noite para todos. Bom, gente, eu vou pedir a vocês que não saiam depois da prece, não, eu preciso falar com vocês, tá? Vou pedir ao nosso irmão para fazer a prece, ele não gosta do microfone, nem eu. Deus de misericórdia, Jesus, mestre amado, Francisco de Assis, o patrão dessa casa, espiritualidade amiga que está aqui conosco, nos ajudando, nos protegendo, nos intuindo, agradecemos essa noite de estudo, agradecemos essa noite de ajuntamento, de aproximação, de troca de sorrisos, emoções, que possamos sair daqui cheio dessa boa vibração, dessa boa sintonia, que ela possa se manter durante toda a semana, que a gente conserve toda essa energia acumulada aqui hoje, através da prece, dos bons pensamentos, das boas atitudes, que possamos voltar todos para casa em paz, com as bênçãos e a graça de Deus, que assim seja. Graças a Deus.